Passa um minuto. Queridos irmãos, boa tarde. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Graças a Deus por mais uma tarde, mais uma oportunidade. Aproveitamos para dar o nosso muito bem-vindo a todos e convidar a todos para esses minutos de atenção à palavra, adoração a Deus, louvor a Deus, bendizer o seu santo nome. Assim, nós damos o nosso cordial boa tarde, bem-vindo a todos os irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos irmãos de outras igrejas, sempre um prazer muito grande ter a companhia de todos, alguns colegas pastores que costumam acompanhar o nosso trabalho, queridos irmãos no trabalho, em casa, mas que sempre se esforçam para acompanhar o nosso Pão das Três, esse horário bom, né, do lanche da tarde. E aqui o lanche é vigoroso, o lanche é substancial, é o pão que desceu do céu, graças a Deus por isso. Nós estamos estudando, né, com o pastor Israel, estudamos com os três pastores, pastor Márcio, pastor Júnior, pastor Israel, mas cada um trazendo assuntos diferentes, e conosco estamos estudando alguns temas do Apocalipse, né? Hoje nós entramos em Apocalipse capítulo 8, e aí mais um grande e importante texto de revelação especial, de suspense, né? Apocalíptico. Graças a Deus pela oportunidade que temos de olhar com carinho, com paciência, esvaziando-nos o máximo possível de nós mesmos para compreendermos o texto sagrado, né? Em sua simplicidade, da forma mais direta, sempre que possível, da forma mais simples, sempre que possível, para não incorrermos em erros de interpretação e exegese confusa. Então ficaremos sempre com a simplicidade da palavra de Deus na medida do possível. Quero orar nesse instante e em seguida nós vamos cantar um hino. Vamos orar primeiro. Deus bendito, nosso amado Pai, graças te damos pela bênção de mais um dia, de mais uma edição do Pão das Três, esta oportunidade feliz que temos de passar alguns minutos olhando para a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, orando com base na Tua Palavra, cantando com base na Tua Palavra. Ó Deus, como é bom ter a Palavra do Senhor no centro da nossa vida, o Logos, a verdade, Cristo Jesus, no centro da nossa vida, no comando da nossa vontade. Ó Deus, que assim seja. Rogamos que o Teu Espírito, nesta tarde, ilumine o nosso entendimento, trazendo-nos clareza, condições de conhecer a Tua Palavra um pouco mais, Senhor. Abençoa os nossos queridos irmãos que estão sintonizados aqui na página da nossa igreja. Pedimos que seja um momento de bênção na vida de todos. Ó Deus, que este momento seja riquíssimo em comunicação do Senhor ao coração do povo do Senhor. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, os temas em Apocalipse sugerem hinos especiais, né? Eu vou cantar com aqueles que sabem, acho que poucos sabem, mas a gente fica aí rebuscando, né, hinos que tratem de assuntos correlatos com o tema que estamos estudando.
E aí é um hino da harpa cristã, mas eu conhecia esse hino, eu era menino ainda, ouvindo o pastor e cantor Feliciano Amaral. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Este é um hino muito bonito da Assembleia de Deus, né, da harpa cristã. É um hinário muito importante, especialmente da história do Evangelho no Brasil, mas especialmente da Assembleia de Deus, né? Então, os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Olha, podem acreditar, eu nunca cantei esse hino em São Paulo. E eu cheguei aqui em 1975. Então, vejam o tempo que faz que eu aprendi este hino. Hoje vou cantá-lo com muita alegria e muita saudade. Quem souber e puder, acompanhe. Se você tem a harpa cristã, mas no celular também dá para achar esses hinos. Eu quero estar com Cristo, o refrão dele diz assim: onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto,
à frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Muito bem, você conhecia esse hino? Lembrava-se ainda dele, né? Bem, agora eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Embora esse capítulo não seja tão grande, é um capítulo de apenas 13 versículos, é totalmente impossível nós conseguirmos completar esse capítulo. Então eu já vou dividir logo. Eu vou ler de 1 a 6. Então hoje é a abertura do 7º selo e um desdobramento extraordinário que encontramos, e a nossa leitura vai terminar quando justamente os 7 anjos, recebem as 7 trombetas e se preparam para tocar. Mas hoje ainda não vão tocar. Verso 1 a 6, do capítulo 8 de Apocalipse. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Extraordinário texto. Apocalipse. Que desafio. Mas com paciência e com humildade. Nós não somos os que vamos desvendar os mistérios do Apocalipse. A nossa leitura e análise deve ser feita com bastante humildade, sabendo que só quem pode desvendar de verdade a palavra de Deus é Cristo Jesus. Lendo, cada vez que leio e releio esses capítulos, né, mais a lembrança vem do que aconteceu com o rolo, né, escrito por dentro e por fora, e com 7 selos, e que ninguém, nem no céu, nem acima do céu, nem na terra, nem abaixo da terra, em lugar nenhum, nome nenhum achou-se que pudesse, com dignidade, abrir os selos. E o que nos foi revelado? Que somente o Cordeiro pôde
abrir o livro e abrir um após outro os 7 selos, cada um com um desdobramento que vai além da nossa imaginação e além da nossa capacidade. Cristo Jesus. Então eu não quero ler o Apocalipse, nem falar sobre o Apocalipse, como alguns ou muitos hoje em dia fazem, né? Capazes de jurar de pé juntos que em tal dia, em tal ano, em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Parece-me que falam com tanta precisão e tanta autoridade. Eu, sinceramente, não tenho coragem. Quero ler o Apocalipse pensando na prática dele, na compreensão que pode tornar-se uma prática na nossa vida, que pode nos ajudar a melhorar a nossa vida espiritual, né? A nossa santidade, a nossa santificação, enquanto sabemos que se aproxima o grande dia em que Cristo virá, em que essas coisas acontecerão. Então vamos fazer isso com bastante humildade. Então vejam, nós estudamos a abertura dos selos no capítulo 6, termina com a abertura do 6º selo, e aí há um intervalo, né? Deus revela, no capítulo 7, Deus revela a João algumas coisas muito importantes, né? Os 144 mil, que a Bíblia se refere a esses 144 mil como sendo os judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos, 144 mil, um número simbólico, né, que mostra a salvação, a conversão. É uma conversão praticamente em massa, né? Quando se chama conversão em massa, não quer dizer que 100% de todos os judeus espalhados na face da terra vão se converter, nenhum vai se perder. Não, mas é um período em que muitos judeus reconhecerão o erro do seu povo em não reconhecer Jesus Cristo como Salvador, e estes serão salvos, serão redimidos do Senhor. Então, no capítulo 7, Jesus revela isso a João e revela também um outro grupo que é uma multidão incontável, né, de todos os povos, nações e línguas, né? A visão dos mártires na glória e todos os remidos, trajados com vestes brancas. Tudo isso acontece no capítulo 7, uma espécie de intervalo, o interlúdio, né? Enquanto se aguarda com uma certa ansiedade ou expectativa, melhor expectativa, né? Ansiedade a gente sempre fala contra isso. Com uma certa expectativa, a abertura do 7º selo. E capítulo 8, então, nos coloca diante deste fato. Né? O verso 1, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Isso me chamou a atenção. Olha só, o silêncio me chamou muito a atenção. Silêncio no céu. Então, haja expectativa, né? Quem já estava aguardando, o João, né? Assim, usando uma linguagem bem humana, João, coitado, né? já estava fraco, embevecido, boquiaberto, pasmo, com tantas revelações que ele não esperava ter em sua vida. Agora, com essa expectativa toda para se abrir o 7º selo, e quando se abre o 7º selo, em lugar de João ver o desfecho, né, tudo que vai acontecer, nada disso ainda. Então, o verso 1 fala de um silêncio no céu de meia hora. Ora, isso me levou a lembrar algumas coisas, né? Quando a gente
leu em versos anteriores, em capítulos anteriores, aquela visão do trono de Deus, capítulos 4 e 5, em que os 24 anciãos, né, sentados em tronos especiais, uma espécie de ladeando, né, o grande trono em que Deus estava sentado, e 4 figuras de animais, e a Bíblia revela que eles, intermitentemente, quer dizer sempre, sempre, permanentemente adorando a Deus e cantando. E cada coisa interessante que acontecia, eles se prostravam diante de Deus e cantavam, né, um cântico especial. Eu já mencionei isso, há cerca de 20 cânticos aqui em Apocalipse, né? E os anciãos e os animais e os remidos do Senhor cantam. Então, este cântico, este louvor, esta adoração, ela é interrompida nessa ocasião da abertura do 7º selo. Houve um silêncio no céu, mas um silêncio de meia hora. Você pode imaginar isso? Meia hora de silêncio. E então eu lembrei de que em alguns encontros assim de muita gente, né, de aglomeração, mas em eventos especiais, às vezes uma partida de futebol, por exemplo, o estádio está cheio, a Copa do Mundo, campeonatos importantes, e às vezes em função da morte de uma pessoa especial, né, dentro do esporte, por exemplo, em se tratando de esporte, morreu um juiz, morreu um técnico de futebol, morreu um jogador, então faz-se 1 minuto de silêncio. Agora, você e eu sabemos muito bem, né, que nunca eu vi as pessoas fazerem 1 minuto de silêncio. Então fica aquele silêncio. Olha, 10, você já estava inquieto. 10 segundos, 15, 20, 30, a multidão não aguenta. Então, os juízes pegam o apito e dão início logo à partida. Nunca vi 1 minuto de 60 segundos, bom, também não existe de outra forma, né? 1 minuto de silêncio completo. Muitos crentes que eu conheço, que são agitadinhos, ficarão aflitos num silêncio interminável, de meia hora de silêncio absoluto. Mas isso, claro, isso nos leva a pensar no que virá. É um momento, é uma meia hora de uma solenidade impressionante, de uma solenidade intensa, em função do que vai acontecer. O que Deus fará em seguida, aos 30 minutos, a meia hora de silêncio. Bem, eu prefiro trabalhar sempre com aquilo que a Bíblia menciona de forma direta. Eu estou pensando em meia hora mesmo, em 30 minutos do nosso tempo. Mas eu sei que as pessoas que trabalham e que estudam escatologia têm a tendência de pensar sempre em dia escatológico, né, profético, como um dia valendo 1 ano. E alguns querem também aqui que essa meia hora seja uma meia hora escatológica. Então, se de fato a pessoa interpretar essa passagem aqui, pensando em um dia correspondendo a 1 ano, então esses 30 minutos, essa meia hora, seria elevada para 7 dias de silêncio, se nós optarmos pelo dia escatológico, né? Um dia valendo 1000. Bem, isso não é coisa que pode ser definida por nós.
Eu já ficaria impressionado com meia hora no céu, diante do trono de Deus. Ali estão os anjos, ali estão os 24 anciãos que adoram a Deus permanentemente, enquanto a terra está super agitada e há 30 minutos de silêncio. Não se ouve nada, absolutamente nada. E quando termina essa meia hora, aí acontece uma coisa interessante, né? O verso 2 diz assim, findo esse período, o verso 2 diz assim: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Eles recebem as trombetas porque já está chegando a hora de tocar a trombeta. Entretanto, a trombeta ainda não é tocada. É como se o silêncio ainda não tivesse terminado, né? Eu me lembro agora que eu pensei ainda um pouco mais nesse silêncio, e a gente tem precedentes no Antigo Testamento que falam do silêncio de Deus, né? Lembra-se de Abacuque, depois, né, o livro de Abacuque é uma reivindicação, é uma oração, é um clamor de Abacuque pedindo que Deus também faça justiça, né? Um pouquinho, bem parecido com o que fazem as almas dos mártires que clamam, né, dia e noite pedindo que Deus faça juízo. Mas Deus está no comando do tempo também e as coisas só acontecem quando Ele quiser, né? Deuteronômio 27, 9 a 10, nós encontramos Moisés em um dos seus discursos dizendo assim: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás o mandamento e os estatutos que hoje te ordeno. Mas ele inicia o verso dizendo: guarda silêncio e ouve. Então é em Abacuque 2:20 que nós encontramos o texto a que me referi. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E Lamentações 3:26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Há silêncios que são de uma profundidade muito grande. Eu me lembro do silêncio na música e nos salmos. Já ouvimos da palavra selá, né? A palavra sela, aquela palavrinha que vem em muitos salmos, que é um sinal da língua hebraica pedindo para que as pessoas que estão lendo naquele momento parem um pouco, né, e reflitam. Não é uma pausa? É uma pausa, né? Algumas pausas que nós encontramos nas músicas dão uma beleza espetacular à música, né? Vamos imaginar uma pausa aí de uma semibreve com algumas fermatas em cima. Não sei nem se isso é possível na música, não é a minha área, mas eu sei que a nota semibreve é longa, e se colocar uma fermata em cima ela dobra, se colocar 2 fermatas, é possível, Pedro? Isso? Não sei, estou especulando aqui, mas estou perguntando ao Pedro, nosso ministro de música. É um silêncio profundo, em que aguça os nossos sentidos para ouvir o que vem a seguir. Então os anjos estão diante de Deus, recebem a sua trombeta, e no verso 3, João vê outro anjo. Aí o verso 3 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé ao lado com um incensário de ouro,
e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Eu estou entre aqueles que imaginam que esse anjo que aparece, né, e se aproxima do trono de Deus com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, como diz o texto aqui, para oferecer a Deus com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Essa linguagem aqui, esses símbolos todos, apontam para a figura do sumo sacerdote, né? O sacerdote. Então, nós aprendemos, especialmente no livro de Hebreus, que Jesus é o grande sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, eu estou entre aqueles que se inclinam para ver esse anjo do versículo 3 como sendo o próprio Jesus Cristo exercendo o seu ministério sacerdotal. Ele também não é o nosso mediador? Então, ele pega as orações que estão lá, as orações de todos os santos sobre o altar, e ele pega o incensário com essas orações e oferece a Deus, né? É ele que é o nosso mediador e que leva as nossas orações a Deus. É incensário de ouro, muito incenso, e as orações de todos os santos. Olha o que está acontecendo antes do primeiro anjo tocar a primeira trombeta. É interessante fazer algumas considerações aqui. O que virá com o toque da trombeta, especialmente os quatro primeiros anjos com as 4 primeiras trombetas, são juízos de Deus sobre todos os ímpios, né, da terra. Os primeiros vão agir sobre a terra, o mar, então sobre a natureza, né? A terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. Nós vamos ver isso depois, mais tarde, aí na frente. Mas é Deus mandando o juízo. Chegou a hora. Chegou a hora. Mas antes de exercer o juízo sobre a terra, as orações serão ouvidas. Há uma tendência entre os estudiosos, né, e eu gosto muito dessa ideia, de pensar neste momento, né, em que as orações são respondidas. É claro que hoje nós fazemos as nossas orações e elas são respondidas, mas ali trata-se das orações que não foram ouvidas. Mas antes do fim propriamente dito, antes do juízo de Deus ser derramado para a destruição de todas as coisas, culminando com o final de tudo, as orações são atendidas. O povo de Deus, os santos, não ficarão sem respostas. Isso nos impulsiona, né, a continuar a nossa vida de oração. Nesse período, nós temos recebido muitos desafios de oração. Algumas vezes, ou muitas dessas vezes, alguns crentes ficam bastante inquietos, né, porque estão orando. Pessoas também que pedem orações à nossa igreja também se inquietam. Então, é a igreja que se inquieta, aquele que tem a necessidade se inquieta, porque há quanto tempo estamos orando. Apocalipse é uma revelação e uma confirmação de que as nossas orações todas serão respondidas. A terra não clama pelo juízo de Deus, a terra não clama por justiça. Aliás, eu quero fazer abrir um parêntese aqui. Eu tenho dito, especialmente na conversa aqui em casa mais, porque é assunto meio polêmico, né? Então,
Mas, como veio ao meu coração agora, a gente sempre ora pedindo que Deus dê um jeito nesse mundo, dê um jeito no Brasil, dê um jeito no mundo, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos têm contemplado, a partir de tantas manchetes, tantos jornais, tantas informações, de que o mundo caminha a passos largos para uma grande desgraça. É a frouxidão moral, a libertinagem, a exploração sexual, a falta de moralidade, a falta de valores, a corrupção que toma conta do mundo inteiro. E o povo de Deus vive pedindo para Deus colocar um freio nos homens ímpios. Agora que nós estamos vivendo aí uma pandemia que os homens não conseguem conter, e ela tem trazido muitos prejuízos a muitas pessoas, a muitos países. Olha, pense só no Brasil, né? Se já não nos bastasse a corrupção, as pessoas que roubam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, políticos sujos, imundos, que são flagrados aí com dinheiro em todo lugar, é na cueca, é na maleta, é em fundo falso de maleta, no sapato não coloca porque não cabe nada no sapato, o dinheiro é muito. Mas algumas cenas que a gente ri para não chorar, e a gente ora pedindo que Deus coloque um freio. Eu acredito de todo o meu coração, né? Eu acredito que essa pandemia, por exemplo, ela está debaixo do controle de Deus. Ela é uma expressão da vontade de Deus. Deus está dando uma correção, né? Deus está dando uma surra no mundo. Eu já disse isso aqui em lives anteriores. Deus está mostrando ao homem a incapacidade dele, que todo o poder está em Deus. E nós ficamos aflitos. Quer dizer, a gente pede para Deus agir, quando Deus age, a gente fica aflito, pedindo, Senhor, por favor, uma vacina. Eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para a comunhão, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não aguento mais. A gente precisa saber o que é que a gente quer. Quando a gente pede para Deus resolver as coisas, né, e Ele manda a gente pedir mesmo, os nossos olhos agora estão vendo. Eu penso dessa forma, tá? Você não é obrigado a pensar assim, mas eu vejo isso como uma expressão da ação de Deus sobre toda a impiedade, todos os governos. Aqui não teve superpotência, não foi uma pandemia que veio para a pobreza, para o terceiro mundo, né? Para as tribos, para os povos sem alcance à saúde. Aqui veio sobre as grandes potências. É Deus mostrando quem Ele é e como é o seu exército. O exército de Deus é imparável. É imparável, é imbatível. Ninguém pode conter a ação do exército de Deus. Ora, na história ele usou gafanhotos, ora ele usou saraivas, rãs, pulgas também, lá no Egito, moscas. Eu já vou colocar mais insetos no exército de Deus. Mas quando Deus age, ninguém pode parar. Faraó ficou maluco. Não se converteu, pereceu, foi destruído. O mundo não quer se convencer. E nós, os crentes, oramos, Senhor, manda. Olha, o que está acontecendo aqui nesse momento é que Deus, atendendo às orações do povo, o Cordeiro, que para mim é o próprio Jesus Cristo, né? Ele pega o fogo do altar com o incensário e joga. É a justiça divina voltando para atender às orações do povo, fazendo justiça. Aí sim, o que é que vai acontecer na terra? E isso está dentro ainda de uma espécie de prelúdio, né? Mas é interessante a gente pensar que quando esse fogo vem do altar,
O fogo que vem do altar, ele vem para destruir toda impiedade e vem para purificar os santos em Cristo Jesus. Um precedente bíblico que nos ajuda a entender isso é na visão de Isaías, no capítulo 6 de Isaías, tão conhecido, né? A visão da glória de Deus. Isaías acha que vai morrer. Ah, Senhor, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. E aí vem um anjo que tira com uma tenaz, que tira do altar, vem e toca nos lábios de Isaías para purificar os lábios de Isaías e fazê-lo realmente um profeta, né? Então aqui nós temos as orações sendo atendidas e vem o juízo de Deus sobre toda a impiedade. É isso que está acontecendo aqui quando Jesus Cristo, na minha opinião, esse anjo, ele pega a fumaça com o incenso e pega o fogo do altar e atira em direção à terra. Primeiro nós lemos no verso 4, né? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E aí sim, o anjo toma o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. É ou não é o juízo de Deus que vem em atendimento às orações, né? Acredito que é uma grande possibilidade e a gente pensar dessa forma. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O silêncio acabou. O silêncio acabou. Então, agora, depois de tudo isso, aí sim, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O desdobramento, né, desse 7º selo, o desdobramento em 7 trombetas. E cada trombeta anunciando o juízo de Deus sobre uma determinada área da natureza, né, os elementos naturais. E aí a gente aguarda para a nossa próxima live o toque das 4 trombetas. Vamos, pelo menos, tentar trabalhar isso na próxima live. Queridos irmãos, temos aí no Apocalipse uma revelação muito boa que nos leva a pensar, né, na justiça de Deus. Aqui estão chegando já os pedidos de oração. Um capítulo extraordinário, né, que nos leva a pensar bastante. E enquanto pensamos na aproximação desses últimos dias, né, consagremos a nossa vida, amemos a causa do Senhor. E sempre que eu falo em causa do Senhor, eu falo na casa do Senhor também. Amemos tudo aquilo que envolve o reino de Cristo. É a casa do Senhor, que nós chamamos de igreja, casa de oração, e a causa do Senhor, que é o Evangelho, a vida cristã, autêntica, né, comprometida com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha também, a nossa vida. Deus nos ajude a entender cada vez mais a sua santa e bendita palavra. Nós vamos orar nesse instante, vamos lembrar os nossos pedidos. Bem, a Priscila trouxe informações sobre o Ronald. Teve alta, né? Estivemos aqui orando vários dias pelo Ronald e ele teve alta, então continua o seu tratamento, mas melhor, então, em casa. Andrea Volpe, também ontem já foi mencionado, ela apresentando melhoras, graças a Deus. Continuamos orando pelo Severino e Moisés, não sei se a Juraci está por aí hoje, ela é bem frequente em nosso Pão das Três. O Wagner, cunhado da Ivone, da Ivonildes. O Márcio, amigo do Eudes. E a mãe da Paula, o Carmino, Tilson,
a Kátia, esse é da Kátia, orar pela Ete, pelo Giuseppe, e aí vem alguns irmãos que nós estamos orando já há bastante tempo, bastante conhecidos, membros antigos da igreja, Tata, Wilson, Gabriel, a Irailda, e aí a Silvete, é Silvete? Silvete, que é um pedido da Gilda, Marcos e Nicole, que é um pedido da Cida Fraga, Alinécio, Maria de Lourdes, Benícia, outro pedido da Gilda, Eusomar, que é o pai da Júlia Rocio. Ontem a Júlia intensificou o pedido por ele, e além das orações, né, os irmãos que puderem ajudar, porque eles estão fazendo uma campanha para um tratamento que vai ser bem dispendioso, né? Aqui não dá para a gente trazer todos os detalhes, mas também estou me referindo só aos irmãos da nossa igreja, né? Podemos ajudar com as nossas ofertas pessoais para ajudá-lo. Orar pelos idosos, assim, ainda teve o João Von, que é um pedido da Leia, o Valdir, que é um pedido da Ruth, e a oração pelos idosos, pelos desempregados, pelos profissionais da saúde, orar por nosso Brasil, e também tem aqui a oração por uma vacina. E aí vamos deixar que Deus faça o que Ele quiser, né? Nós queremos que Deus abençoe, corrija e puna toda a impiedade, toda a maldade. Aí nós estamos convivendo com a pandemia, mas nós queremos uma vacina com uma certa urgência para acabar com a pandemia. Ainda bem que Deus compreende as nossas idas e voltas, as nossas inconstâncias, porque somos humanos, né? Não temos a verdade claríssima em nós, a não ser a verdade do Evangelho, né? Mas não conhecemos todas as saídas para os problemas da vida. Nos desesperamos porque o mundo está mal, queremos que Deus conserte o mundo, aí Deus vem consertar o mundo, e há uma sobrinha aí para a gente, porque enquanto Deus corrige o mundo, Ele vai também realinhando a vida dos seus filhos. Então, uma pandemia dessa nos alcança também, né? É bom saber isso. Mas oramos por uma vacina e oramos para que Deus complete toda a sua obra que Ele planejou na vida do nosso país e do mundo. Tá bom assim? Então, nós vamos orar. Vamos orar juntos, queridos irmãos, pedindo por esses pedidos. Ó Deus bendito, aqui está diante do Senhor. E cremos, ó Deus, pela fé, que diante do teu altar, cada um desses nomes, cada uma dessas pessoas, ó Deus, e suas necessidades. E não temos espaço, mas lembramos também de amigos nossos, parentes nossos, familiares, que também precisam tanto das nossas orações. Oramos pedindo que a tua graça e a tua misericórdia alcance cada uma dessas vidas, desses nomes que nós mencionamos, ó Deus. Derrama a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, trazendo alívio aos teus filhos, correção ao mundo. Ó Pai, é claro, nós conhecemos a tua palavra e sabemos que na medida em que se aproxima o fim de todas as coisas, as impurezas, as crueldades se intensificarão. O mundo se tornará cada vez mal. E o mal será maior e mais intenso. Mas também este é um período em que muitos filhos teus estão se santificando. Estão cuidando muito mais de suas vidas, porque de algum modo também observam pela fé a chegada do fim de todas as coisas. Querido Deus, bendito o teu nome ao criares todas as coisas, bendito o teu nome ao guardares e governares todas as coisas, bendito seja o teu nome quando colocares um ponto final
em todas as coisas do modo como nós conhecemos hoje. Sabemos que haverá uma nova terra, um novo céu, novas coisas, uma nova vida. Bendito és tu, ó Deus, em todos esses momentos e em todas as tuas obras, Senhor. Abençoa-nos, encha o nosso coração desta palavra santa e que o conhecimento dessa palavra profética nos impulsione a uma vida de santificação. Oramos assim, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Faltam 3:4, meus queridos irmãos, e eu preparei mais um hino. Agora um hino do cantor cristão. Esse hino muito conhecido é o hino 108 do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Vamos cantar? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Essa é a nossa gloriosa esperança. Estamos certos disso? Graças a Deus. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Pão das Três. Hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, não teremos o Pão das Três, teremos o culto de oração à noite, às 20 horas. 20 horas? 20 horas, sempre troco aqui as coisas. E então, na página do YouTube, página da igreja, no YouTube, o nosso culto de oração toda quarta-feira. E aos domingos, pela manhã, também no YouTube, o culto da manhã às 10h30 e o culto da noite às 19 horas. Quinta-feira voltaremos a este mesmo lugar, a esta página, Facebook, com mais uma edição do Pão das Três, com o pastor Júnior Martins, quinta-feira, às 3 horas. Queridos irmãos, tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe. Um grande abraço a todos.